Em Mateus capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se você é mesmo o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com pé em pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o seu Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse: Tudo isso lhe darei, se você prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos o serviram. Repare que o diabo ele sempre vai propor, a gente não esperar o tempo de Deus. Jesus Cristo estava prometido no reino, dele reinar na terra, assim como fala em Zacarias 14. Jesus Cristo ele estava prometido a ter o seu esplendor, que hoje ele já tem, está no seu corpo glorioso. E Satanás sabia disso tudo que ia acontecer. Satanás muitas vezes ele traz o alívio para a nossa alma, um falso alívio, dizendo, como se pudesse dizer: Senhor Jesus, vai passar pelo sacrifício de cruz, vai passar pelo cálice dolorido, todo esse reino te darei. É mais fácil me adorar do que passar pela morte de cruz, pela crucificação. Então entendemos que Satanás ele tem uma forma peculiar de trabalhar, uma forma que é só dele, tentando aliviar o fardo da nossa cruz, mas o preço dele é muito alto. Então Satanás ele sempre vai trazer no teu casamento uma mulher, uma mulher que às vezes ela não precisa ter os mesmos requisitos, uma mulher que não tem as mesmas exigências, um varão tá noivo, olha aqui, Satanás chega: eu tenho aqui uma varoa para você, essa é mais liberal, essa aqui você pode se relacionar fora do casamento, essa aqui é mais de boa, você não precisa casar com ela para se relacionar. Sempre ele vai chegar na área da finança também: olha, vai esperar aquele documento ser aprovado pela justiça, tem um meio mais fácil aqui, Satanás ele sempre vai propor a nós não esperar o tempo de Deus. Satanás sabia que Jesus Cristo estava num propósito, numa consagração, que não era o momento lícito de se alimentar. O diabo propôs a Jesus a se alimentar em momento ilícito. Então Satanás ele sempre vai nos orientar a pôr os pés pela mão. Em Eclesiastes 3 fala que há um tempo determinado para cada das coisas. Mas Satanás ele sempre vai te orientar a pôr o pé pelas mãos e não a esperar o tempo de Deus, Satanás ele propôs Jesus a se precipitar do monte abaixo, aos anjos dar a ordem: teu respeito, tu é ungido, Senhor, vai lá, tenta o Senhor seu Deus, não vai dar problema nenhum, porque os anjos receberão a ordem para poder te guardar. Então Satanás ele sempre vai chegar no ouvido daqueles que têm promessa e falar: vai lá, é só uma fornicadinha, varão, tu tem promessa, tu é ungido, tu não vai morrer não, o Senhor vai te guardar. Vai lá, é só uma bebidinha, é só uma fumadinha, vai lá, é só uma desviadinha, não vai dar nada. Mas cada vez que o crente se desvia, ele tenta o Senhor seu Deus e desobedece um mandamento, O diabo ele propôs reinos para Jesus Cristo e não era o momento certo. Jesus Cristo ele teve que esperar. Então na nossa área do trabalho, na nossa área do relacionamento, Satanás sempre vai fazer isso. Às vezes vai te orientar você numa autoescola, não esperar o tempo de Deus, Vai lá, conversa ali com a direção da autoescola, você compra a sua habilitação, não precisa passar pelas provas, Uma documentação que está na justiça. Então o diabo ele sempre vai distorcer as coisas de Deus e os planos de Deus. O diabo ele tem uma forma de trabalhar que é terrível. Quando ele chega em Jesus Cristo e fala assim: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, é como se dissesse, poxa vida, tu és o ungido, o
Filho de Deus glorioso e está passando fome aqui no deserto, transforma essas pedras em pães e se alimenta, rapaz. Então Satanás às vezes vai ver a gente no momento de dificuldade e ele vai usar pessoas para nos criticar. Tu és ungido de Deus, tu és um crente, um pastor, passando dificuldade, varão, sem um carro para andar, sem uma bicicleta para andar, sem dinheiro na carteira, morando naquele barraquinho. Então o diabo ele sempre vai trabalhar na acusação e distorcendo os planos de Deus. Mas assim como Jesus Cristo resistiu às tentações, todos nós devemos resistir também. Porque a luta que Jesus Cristo teve, ela continua na nossa vida para que a vida de Jesus Cristo possa se manifestar no nosso corpo. A paz do Senhor.